Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Um vídeo que sem dúvida vai ser um dos mais importantes e um dos mais sérios também do meu canal. E como vocês devem estar reparando pelo título, tem a ver com a competição do Caio e tem muito mais além disso. Porque é estranho eu falar em final da dieta, sendo que ainda faltam teoricamente 20 dias pro final da competição do Caio Bottura. Porém pra mim ela encerra hoje, domingo, dia 1º de julho. Mas calma, eu vou explicar direitinho o porquê, eu vou detalhar bem, esse vídeo ele vai ser bem longo, eu acho. Então pra vocês que gostam de vídeos longos meus, se é que vocês existem, esse eu acho que vai ser um deles. Mas vamos lá, por que eu resolvi encerrar agora a competição do Caio? Por que eu não vou seguir nela por mais 20 dias? Sendo que 20 dias podem ter um impacto bem razoável no físico e fazer toda a diferença no resultado final de uma transformação de 90 dias. Bom, existem alguns motivos para eu ter resolvido parar a competição agora, mas o principal, o mais relevante, o mais sério, que eu acho que vale mais a pena bater na tecla para compartilhar com vocês, é por questões psicológicas, por questões emocionais e principalmente, no meu caso, por uma relação com comida envolvendo aí compulsões alimentares. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre compulsões, eu já falei um pouco sobre esse aspecto da sua relação com comida e como ela pode afetar o seu psicológico. Eu já passei por um período bem sério de compulsões alimentares. E antes de falar certinho sobre o que me levou a tomar a decisão de parar a competição agora e associar direto as compulsões com a competição, eu vou contar uma história, vou tentar ser breve, mas é um relato pessoal, esse é o meu canal, então acho que eu posso fazer isso. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa em questão de esportes, eu sempre gostei de praticar atividade esportiva e musculação sempre me chamou muita atenção. Desde que eu era criança eu gostava de ficar flexionando o braço ou pedia pro meu pai fazer muque, que eu falava pra ele, e eu gostava de segurar e falava, nossa, é muito grande, eu quero também. E aí desde os 15 anos eu comecei a praticar musculação, claro que naquela época sem saber muito bem o que eu tava fazendo, basicamente existindo na academia e torcendo pra alguma coisa acontecer. Porém eu nunca levei também tão a sério assim. Aí o tempo passou, eu entrei na faculdade, a sua alimentação já dá uma desregradinha, cachaça. O que aconteceu é que eu comecei a ficar um pouco mais fora de forma e não, sei lá, não me sentindo muito bem comigo mesmo. Só que isso acabou sendo uma montanha-russa na minha vida, porque era engraçado que sempre acontecia o seguinte, eu passava o ano inteiro na faculdade ali, nesse ritmo que eu falei, e quando eu ia visitar meus pais no final do ano, nas minhas férias de verão, que lá é inverno, lá nos Estados Unidos no caso, diferente da crença popular de que você vai pra lá e volta gordo, eu sempre voltava em forma, meus amigos ficavam até meio espantados, porque eu ia pros Estados Unidos e eu voltava em forma. Nada muito surpreendente, mas relevante, eu diria. E muito porque ao longo do ano eu não levava a academia muito a sério, várias semanas eu não ia, até meses eu ficava sem ir, a alimentação não estava ok, sono não é uma coisa muito regular durante a faculdade, enfim, tudo isso que eu já falei. Só que quando eu tava lá, eu basicamente tava sozinho, porque a boa parte do tempo meus pais estavam trabalhando, eu tava de férias. Então a maneira de eu ocupar o meu tempo lá era eu passava boa parte do meu tempo na academia, dormindo, porque férias, e cuidando da minha alimentação, era algo que eu gostava, porque basicamente eu tinha todo o tempo do mundo para cozinhar, para preparar, pesquisar, e dava certo, então eu voltava num físico muito melhor do que eu tinha ido. Só que daí eu voltava aqui para Curitiba, voltava para os meus velhos hábitos, e voltava todo o semestre, o ano letivo, e eu decaía tudo de novo, até voltar para os Estados Unidos e repetir isso por, enfim, alguns anos. Bom, quando eu fui pra lá no Natal de 2016, eu decidi que eu ia levar isso mais a sério. E no começo de 2017 eu comecei a aplicar isso mesmo, já no comecinho, em janeiro. Foi aí que eu comecei realmente a estudar, a pesquisar direitinho como é que cada macronutriente reage no corpo, e a questão das calorias, e toda essa bruxaria que eu falo aqui nesse canal de vez em quando. Foi aí que eu comecei a levar tudo isso bem a sério. E ao longo do primeiro semestre de 2017 eu consegui melhorar bastante e de uma maneira fixa o meu físico. Entre janeiro e junho do ano passado eu perdi em torno de 20 quilos, até chegar no meu peso mais baixo desde, sei lá, desde que eu era adolescente, com 16, 17 anos, que foi por volta dos 78, 79 quilos. Se vocês lembram do desafio das 10.000 calorias, eu pesei lá, acho que 78,9, algo assim. Saudades desse dia. E esse foi meu peso mais baixo, sei lá, nos últimos 10 anos. Porém, o jeito que eu fiz isso, apesar de ter sido relativamente gradual, em um semestre todo, 20 quilos, não dá pra eu falar que foi da maneira mais saudável possível. Sim, eu tava me alimentando bem, eu tava me exercitando regularmente, e no começo eu posso falar que a coisa tava até fácil, o peso simplesmente vai caindo e é natural. Quando você tá com excesso de peso, o seu corpo sente que você não precisa daquilo e simplesmente não liga de perder. Só que vai chegar uma hora que seu corpo vai entender que você tá passando fome, que você tá se depravando demais. E era basicamente isso que eu tava fazendo, sem ter tanta noção assim do que eu tava fazendo. Mas lá pelo último mês e meio ali de dieta e tudo mais, eu tava ingerindo em torno de 1.800 calorias por dia em só
comidas limpas. No topo disso, me exercitando diariamente com exercícios de alta intensidade e tentando puxar o meu corpo mais do que o limite, o que acaba sendo algo não muito saudável. Sim, você parece super saudável, você tá lá em forma, as pessoas te elogiam e tudo mais, o que acaba servindo de incentivo para você continuar indo mais fundo nisso. Só que por dentro eu tava me sentindo um lixo, porque meu treino na academia já não tava rendendo quase nada, eu ia me arrastando, minha energia não existia, meu sono tava ruim, meu humor não tava bom, mas o que importa é o que tá no espelho, então foda-se saúde. E foi basicamente isso que aconteceu ao longo do primeiro semestre todo do ano passado. O que eu não sabia é que no fundo eu tava realmente afetando não só o meu físico, mas o meu psicológico também. E tanto tempo assim em restrição alimentar, em, sei lá, puxar o seu corpo mais do que o limite do que ele aguenta e ir a níveis meio absurdos, fora que ficar tanto tempo assim fazendo dieta, a não ser que você realmente esteja, sei lá, pré-obeso ou obeso mesmo, não faz tanto sentido, o seu corpo ele não gosta de passar por períodos muito longos em modo de fome. Isso contribuiu muito para eu abalar o meu psicológico sem saber direito o que eu estava fazendo. E no topo disso tudo, nessa mesma época aí do ano passado, sei lá, eu tava com mais ou menos 79 quilos no meio do ano passado, quase um ano atrás. Aconteceram várias coisas na minha vida que abalaram mais ainda o meu psicológico, abalaram mais ainda o meu emocional, e que somadas com esse fator dieta e restrição e tudo mais que já estava sendo acumulado ali fazia um bom tempo, desencadeou em vários episódios de compulsão alimentar. Eu basicamente estava compensando tudo de ruim que acontecia com comida, sem entender direito o que estava acontecendo. Era algo novo para mim, eu não fazia ideia do que estava acontecendo, e daí eu já entro um pouco mais em detalhes do que é a compulsão alimentar e porque muita gente acaba não entendendo direito o que é e por que as pessoas passam por isso. Primeiro vamos diferir um pouco de que compulsão alimentar é bem diferente de quando você extrapola na comilança ali. Tem um gap bem grande entre um e outro e eu gosto de exemplificar isso com o famoso rodízio. Vamos supor que você sai com seus amigos, vai no rodízio e extrapola. Sai de lá com a mão na barriga falando que você comeu demais. Ou quando você vai em festa de criança e você não consegue resistir aos 200 salgadinhos que estão ali na sua frente. O fato é que episódios de comilança são super comuns para todo mundo. E isso é normal, isso acontece. Só que uma grande diferença entre você comer demais, extrapolar e a compulsão alimentar é o fator do você conseguir parar ou não. Porque é basicamente isso que acontece durante a compulsão alimentar. Você começa a comer e você não consegue mais parar. Você perde o controle da situação. É como se você desligasse a sua parte racional e simplesmente perdesse a cabeça ali no meio de toda a comida. E o problema é que com isso você simplesmente come e chega a você ficar cheio e não conseguir mais colocar a comida pra dentro, tá desconfortável, você quer parar e você não consegue. Não é algo que você consiga puxar ali o freio de mão, parei, tô cheio. Então compulsão alimentar é algo super sério que muita gente passa hoje. E infelizmente é um transtorno psicológico silencioso, porque querendo ou não as pessoas não falam sobre isso, é algo muito pouco comentado, principalmente nesse meio fitness, que é super comum a compulsão alimentar. Você pode reparar que depois desses shows de fisiculturismo, bodybuilding, o que quer que seja, os atletas que competem nisso, normalmente algumas semanas ou até alguns dias mesmo depois do show, da competição, já ganham um monte de peso depois, porque passam por um período tão agressivo de restrição que quando acaba o período de competição, simplesmente perde a cabeça e entra nesse ciclo de compulsão e, enfim, isso destrói totalmente o psicológico e o físico da pessoa. A compulsão alimentar ela é reconhecida como um transtorno psicológico e ela pode gerar outros transtornos ainda mais sérios, como anorexia, bulimia. A compulsão ela está muito associada também à dismorfia corporal, que é basicamente quando a pessoa ela não consegue enxergar no espelho a realidade. Ela sempre vai se enxergar num nível inferior ou desconfortável com o físico dela, com a imagem dela. E infelizmente esse universo fitness está lotado disso, é basicamente isso, porque na concepção de muita gente, ser fitness tem tudo a ver com a imagem, e eu já falei várias vezes em alguns vídeos que pra mim ser fitness não é necessariamente você tá ali com um percentual de gordura super baixo, mostrar o seu tanquinho e é isso. Pra mim a coisa hoje em dia ela tá sendo muito banalizada e as pessoas focam demais na imagem e no que elas veem no Instagram, no YouTube ou no que quer
rede social que seja. E pode ser que seja só a minha opinião e eu esteja errado, mas pra mim ser fitness é você levar um estilo de vida saudável, balanceado e que você consiga aproveitar ali os bons momentos da sua vida, você goste de fazer alguma atividade física, você se preocupe minimamente com a sua alimentação, para que você tenha uma vida longa e feliz. E não me entendam errado, eu acredito que muita gente consegue ter uma vida longa, feliz, aproveitar tudo, ainda por cima ter ali o físico perfeito, num padrão Instagram ou o que quer que seja, só que é um continho de fadas que muita gente acaba caindo e não é a realidade para 99,9% das pessoas. Fora que muita gente que vive esse continho de fadas não é uma pessoa muito natural, vamos assim dizer, se é que vocês me entendem. E também nada contra, são escolhas pessoais, cada um sabe o que coloca no corpo. Mas enfim, voltando à história, eu comecei com esses episódios de compulsão alimentar no segundo semestre do ano passado, 2017, e eu acho que é bem nítido você vê a diferença do meio do ano pro final do ano passado, se você acompanha os meus vídeos aí faz tempo, ou se você só der uma olhadinha entre o meio do ano passado e o final do ano passado, ou o começo desse ano. Esse semestre todo lidando com compulsão alimentar, e se vocês me conhecem, vocês sabem que eu consigo comer bastante, então as minhas compulsões não eram aquela coisa de 1.000 calorias a mais, 1.500 calorias a mais. Era algo por volta de 5, 6, 7 mil calorias por dia, quase diariamente, ao longo do segundo semestre todo do ano passado. O resultado foi que eu fui desses 79 quilos que eu tava no meio do ano até 102 quilos no finalzinho do ano passado, próximo ali do Natal. Galera, isso são 23 quilos em um semestre. Chutando alto, eu diria que uns 3 quilos desses 23 aí foram de músculo. E uns 20 quilos de pura gordura ao longo de um semestre. Ou seja, eu não só voltei quase tudo em relação ao que eu tinha perdido no primeiro semestre, como eu ganhei mais. E tudo isso porque eu não soube dosar ali o quanto eu estava me restringindo e o quanto eu estava limitando o que eu estava comendo, enfim, puxando meu corpo além do limite e fazendo algo que eu tenho pregado bastante ultimamente, que é você simplesmente ouvir o seu corpo e ceder quando ele pedir, por favor, pare, ou me dê isso, me dê aquilo. A não ser que o me dê isso, me dê aquilo, o isso seja, sei lá, pizza todo dia e o aquilo seja cookies e Nutella. Eu parei de ligar para minha imagem, o que eu tava vendo no espelho ali começou a deixar de ser tão relevante, porque eu comecei a me importar mais com a minha saúde. Obviamente eu não tava comendo 6, 7 mil calorias por dia em frango, batata doce e brócoli. Eu tava ingerindo uma porrada de comida processada, de açúcar, gordura trans, enfim, um monte de coisa que iria prejudicar a minha saúde com certeza a longo ou até médio prazo. Mas felizmente quando eu saí de férias no final do ano eu resolvi dar um tempo e realmente focar muito nessa questão do meu psicológico, como que eu poderia tratar isso e melhorar a minha relação com comida. E foi aí que no comecinho desse ano eu voltei com o meu cutting. Se você acompanha os meus vídeos desde o começo do ano, você lembra que eu comecei o meu cutting lá por janeiro e de uma maneira super gradual, perdendo ali, sei lá, 1 quilo por mês ou algo assim. Quando veio a competição do Caio, eu confesso, eu já estava meio desanimado com dieta e tal, porque eu já estava no meu cutting fazia em torno de 4 meses. Porém, bastante gente chegou pra mim e falou, cara, vai, tenta a competição aí, eu acho que você tem bastante chance e tal. E eu realmente me animei, eu quis participar pra ver o quanto eu conseguiria puxar e tentar realmente focar mais na parte de ter uma data limite ou algo assim para entregar um resultado. Como eu tava bem desanimado com a dieta ali por volta de abril, quando começou a competição do Caio, meu físico ele não tava ainda lá essas coisas. Tava melhor que no final do ano passado, mas eu não tava levando tão a sério assim. E eu lembro que eu comecei a competição do Caio com 96 quilos. E eu comecei empolgado, novo projeto, uma nova fase, vamos aí. E deu certo, eu comecei a perder peso relativamente rápido, ingerindo uma quantidade razoável de calorias. Se você lembra, eu comecei meu cut em torno de 3.500 calorias. Alguns dias com mais, alguns dias com menos. Só que certamente chegou a hora que eu tive que reduzir as calorias, aumentar a quantidade de exercício físico que eu tava fazendo. E não me entendam errado, eu gosto muito de me exercitar, como vocês podem ver eu ando bastante de bicicleta, eu caminho muito, eu sou bem ativo, só que quando você não tá fornecendo muita energia pro seu corpo, quando você tá num déficit calórico, você não vai se sentir super bem fazendo exercício. E de um mês pra cá foi basicamente o que aconteceu, só que de uma maneira relativamente agressiva. Eu resolvi reduzir as minhas calorias para 2.300 calorias por dia. E eu sei, muita gente vai falar, nossa cara, isso é bastante, pô, nem dá
dá pra falar que é um cutting agressivo ou algo assim, porque eu vejo relatos de pessoas que estão participando dessa competição também falando que estão aí comendo 1.600 calorias por dia, 1.700 e fazendo um monte de cardio no topo disso. Só que uma pessoa do meu tamanho, com o nível de atividade física que eu faço, 2.300 calorias não é muita coisa mesmo. Eu ando de bicicleta todo dia, eu faço musculação praticamente todo dia. Como vocês devem reparar em alguns vídeos, eu uso um smartwatch para ver quantos passos eu dou no meu dia. E não tem um dia que eu dê menos de 15.000 passos. Então eu sou uma pessoa super ativa, eu me movimento muito. E eu conseguiria tranquilamente manter o meu peso com em torno de 3.500 a 4.000 calorias por dia. Então consumir 2.300 é um déficit bem agressivo. Bom, mas agora depois de toda essa contextualizada, vamos falar especificamente do que me levou a encerrar a minha competição agora, 20 dias antes do final oficial dela. 2 dias atrás, sexta-feira, eu tava me sentindo já super mal, porque meus treinos não estavam rendendo tanto, eu tava me sentindo super fraco na academia. Faz um tempo relativamente grande que eu não faço treinos de força, treinos de powerlifting, que é algo que eu gosto muito de fazer. Desde o começo do ano, desde janeiro, eu não tenho ganhos de força nos meus movimentos principais, o levantamento terra, o agachamento e o supino reto, justamente porque eu estou num cutting desde janeiro, então é difícil você colocar força estando num déficit calórico. E isso acaba me desmotivando bastante na academia, mas até então eu estava relevando e tentando otimizar o máximo dos outros movimentos. Só que malhar, ir pra academia é algo que eu gosto muito, eu já falei isso em vários vídeos. E quando você vai sem motivação, quando você vai sem energia, arrastado, para fazer algo que teoricamente você gosta muito de fazer, digamos que isso é bem desmotivante. E no topo disso, ingerindo poucas calorias, não me sentindo super bem, meu sono já começou a ter uma qualidade pior. Nessa última sexta-feira eu basicamente não aguentei e passei por um episódio de compulsão alimentar. Foi relativamente sério e eu me senti muito mal com isso, porque fazia tempo que eu não passava por isso e é um sentimento horrível reviver tudo aquilo e achar, puxa, agora eu vou voltar aquilo do segundo semestre do ano passado e tudo de novo, vou ganhar um monte de peso. E eu não quero, eu me recuso a passar por isso de novo. Então eu passei pelo episódio da compulsão alimentar ali na sexta, no sábado eu acordei normal, refleti bastante, não tava me sentindo bem porque, enfim, você fica inchado e retido, se sentindo ali horrível pelo que você fez e, nossa, joguei a competição no lixo e tal. Só que refletindo melhor, ontem eu vi que não valia a pena eu levar tudo isso tão em conta e tão a sério, ao ponto de colocar minha saúde em risco de novo e voltar com esses episódios de compulsão alimentar e no final do ano tá com 100 e poucos quilos de novo. Então, justamente para evitar isso, para não entrar nesse ciclo horrível de novo, eu decidi encerrar por aqui a minha inscrição na competição do Caio, dar um tempo de dieta e não me preocupar muito com colocar na ponta do lápis quanto que eu tô ingerindo, quanto que eu tô gastando, quanto que eu tô pesando, porque desde o começo do ano tá assim e isso acaba sobrecarregando bastante quando você arrasta por muito tempo. E antes que vocês pensem que essa é uma desculpa chula pra eu voltar a um booking sujo e comer basicamente o que eu quiser, e vai ser pizza e torta e o que quer que seja todo dia. Não é esse approach que eu vou ter agora. Eu vou comer basicamente o que eu tava comendo, comidas saudáveis, comidas que eu gosto e, óbvio, incluir comidas que eu gosto que não são consideradas saudáveis, mas em moderação e basicamente ali num nível de manutenção, porque o meu foco agora vai ser principalmente manter uma boa relação com a comida e também recuperar força e energia na academia, performar melhor os meus exercícios que eu gosto de performar, investir mesmo nas atividades que eu gosto, como andar de bicicleta. Eu quero fazer cada vez pedaladas mais longas. Se você me acompanha no Strava, você sabe que eu tenho mantido uma regularidade boa até. E certamente quando você tem mais comida no seu corpo, principalmente mais carboidratos, você tem uma energia grande para usar. Então esse vai ser o meu foco daqui até eu decidir que é hora de eu começar um cutting leve de novo. Fora que eu já tô com passagens compradas para voltar para os Estados Unidos e dessa vez é em definitivo. Então esses vão ser meus últimos momentos aqui no Brasil, os últimos momentos que eu vou ter para passar com os meus amigos, com a minha família. E eu sinto que vai ser muito bom para mim, eu não vou precisar ficar me limitando ali, sei lá, pô, minha avó faz comida para mim, faz uma torta, faz um bolo, eu tenho que negar porque eu tô fazendo dieta, mas eu não sei quando que eu vou ter esse bolo de novo. Ou é aniversário de um dos meus melhores amigos e eu não sei quando que eu vou poder passar o aniversário com ele de novo e eles me chamam pra beber ou pra sair comer alguma coisa e eu tenho que falar, não posso porque falta aí 10 dias pra eu acabar minha competição e eu preciso
shape e tal, na boa, não vale a pena. E é algo que eu vou começar a investir muito nesse canal, que é a questão de você colocar o seu psicológico, o seu emocional acima da sua aparência, acima do seu físico. Eu não acho que é nem um pouco saudável você se colocar numa posição de escravidão ao fitness moderno, que é puramente Instagram e redes sociais, e você botar o shape. Acho que deu pra entender o recado. Mas pra critério de encerrar a competição com um resultado, afinal de contas eu passei aí 9 semanas me dedicando a treino e alimentação e tudo mais. Eu vou mostrar o resultado final, o antes e depois. Antes da competição do Caio, a gente teve que enviar umas fotos pra ele, com a data ali, pra provar que era aquela data e o início da competição. Encerrando agora a competição, eu encerro com 87 quilos. Ou seja, eu perdi 9 quilos em 9 semanas, o que é bastante. Eu tô bem satisfeito com o resultado. Eu acho que nos próximos meses e até próximos anos, eu vou conseguir melhorar bastante em questão de composição corporal e, enfim, sem me preocupar também muito com isso. Eu acho que quando você faz algo de coração mesmo, quando você se entrega aquilo, o resultado ele vai vir mais cedo ou mais tarde. Então eu sei que eu me dedicando à academia, eu comendo normal e me alimentando da maneira que eu acho saudável, o resultado ele vai vir mais cedo ou mais tarde. Mas enfim, galera, pra encerrar esse vídeo, pra encerrar a competição botando o shape do Caio Botura, aqui tá a minha tentativa de poses pra, enfim, tentar mostrar o meu shape 9 semanas depois do início da competição. Tendo que eu acabei de acordar e fazer essas poses, e eu nunca fiz poses na vida, mas enfim, foi uma tentativa. Eu ainda tô com um pouco de líquido retido do meu episódio de compulsão alimentar 2 dias atrás, demora um pouco para você se livrar de todo o excesso de sódio e glicogênio muscular, enfim. Mas eu acho que no final das contas foi um resultado bacana aí para 9 semanas. Eu tô bem satisfeito, pelo menos. Se vocês tiraram alguma coisa útil desse vídeo, eu peço, por favor, para que vocês compartilhem, principalmente nessa questão dos transtornos psicológicos que uma pessoa pode ter por levar a questão das aparências muito a sério. Eu acho que isso é muito válido de ser compartilhado. Se você está decepcionado com o fato de eu ter encerrado a competição antes e desistido, e você é uma decepção, eu não ligo, #paz. E é isso, galera, eu fico por aqui. Esse é o final da competição botando o shape do Caio Botura. Eu espero que vocês tenham gostado, tirado boas ideias e, enfim, tentem levar uma vida mais saudável de maneira equilibrada e de maneira que você consiga aproveitar aí os bons momentos e tudo aquilo que eu tenho falado bastante nos últimos vídeos, principalmente. Muito obrigado por me acompanharem nessa, a gente se vê nos próximos vídeos, eu tô empolgado pro que tem aí pela frente no resto do ano. Essas próximas semanas eu vou tirar para aproveitar bastante os meus amigos, a minha família e os meus últimos momentos aqui no Brasil. Mas é isso aí, a gente se vê na próxima. Valeu!